Olá, falantes nativos, estudiosos de idiomas e aprendizes de qualquer área do conhecimento. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do canal. Em outras palavras, hoje vamos falar sobre como aprender a criar exercícios. Eu, Marlon Couto Ribeiro, como já comentei, não sou apenas tradutor, não apenas estudo vários idiomas, me interesso pela aprendizagem, pelo cérebro, questão da memória. Também gosto de música, toco violão, também é uma paixão. Mas também sou professor, então como professor, normalmente eu crio exercícios, também elaboro provas para os alunos que têm vários tipos de questões. E você já se perguntou por que você não tem de repente o hábito de criar exercício para si mesmo? Gente que vai para a escola ou para a faculdade está muito habituado de receber exercícios prontos do nosso professor, né? Daquele que está conduzindo a matéria, que está dando as aulas que a gente está estudando. Quando a gente estuda um idioma, por exemplo, com algum livro didático bom, às vezes vem, quando realmente é bom, um livro de atividade separado, caderno de atividade, com várias atividades. Mas também podemos criar exercício para nós mesmos, para poder motivar você, para poder você aprender mais. Já teve aquela sensação, depois de terminar os exercícios, que você queria um pouco mais, principalmente quando você estuda idioma, e esse material traz pouco exercício, e pensa, podia ter mais. Você pode criar mais. E, claro, baseado naquilo que você já estudou. Porque a ideia do exercício é exercitar, é praticar aquilo que você já começou a aprender, aquilo que está na sua memória e que precisa ser retido, fixado a longo prazo. Tem uma frase interessante do Nikola Tesla, grande físico da área de eletricidade. Na minha época na escola a gente não estudava tanto ele, não sei se era tão estudado, se está sendo estudado agora no Brasil. Pelo que eu fiquei sabendo, não sei se é muito bem comprovado, o Thomas Edison trabalhava com ele e dizem que o Thomas Edison pegou as ideias dele e ganhou a fama e reconhecimento que o Nikola Tesla deveria ter ganhado. E pelo que eu fiquei sabendo também, Nicolas Tesla chegou a uma forma de a energia elétrica ser produzida e ser distribuída a todos na face da Terra de graça. Então talvez seja um dos motivos pelo qual não ouvimos falar tanto dele, porque não é algo que muita gente gostaria, muita gente poderosa gostaria que fosse disponibilizado, na verdade. Sempre que alguém ganha, o outro perde, não é? Então a frase dele, que se encaixa aqui com a questão do tema de exercício, é a seguinte: só que temos que refletir um pouco, meditar um pouco nela, interpretar um pouco para que a frase realmente se encaixe na questão do exercício. Nós almejamos por novas sensações, mas logo nos tornamos indiferentes a elas. As maravilhas de ontem são comuns hoje em dia. Por que a gente passa a ser indiferente às novas sensações, que deixam de ser novas e viram velhas? Por que as maravilhas de ontem são coisas comuns no dia a dia? Devido ao exercício, à prática, à repetição. Isso se repetiu, teve presente dia a dia, dia a dia, dia a dia, e deixou de ser algo novo, virou algo corriqueiro, cotidiano. Deixou de ser uma maravilha, virou algo comum. Isso tem um lado bom e um lado ruim. Bom, porque vira uma parte intrínseca da nossa vida, como o idioma que você está estudando, ou a matéria que você está estudando. Quanto mais você exercitar e praticar, mais vai ser algo normal, vai se tornar parte intrínseca, parte que não dá para separar de você mesmo, do seu ser, do seu eu, da sua própria identidade. Por um outro lado, quando algo fica sendo corriqueiro no dia a dia, às vezes a gente deixa de valorizar, deixa de cuidar, de voltar aquela atenção, de se esforçar por ela como deveria. Isso ocorre muito em relações, namoros, em casamentos, às vezes também em relação pai e filho, e temos que ter esse cuidado para que isso não aconteça com relação às relações humanas. Com relação também ao estudo, também. Claro que tem que se tornar parte do nosso dia a dia, tem que ficar comum, graças à prática e ao exercício, mas temos que ter cuidado para não perder o interesse, para não deixar de ser algo que te fascina. Todos os aspectos do idioma não tem que te fascinar o tempo todo, porque alguns vão ser parte do seu dia a dia, coisa comum. Mas há coisas que você precisa simplesmente sempre olhar com um olhar especial, né? E você pode fazer vários exercícios. O primeiro delas, por exemplo, são perguntas. Você pode criar perguntas
para os textos ou para os diálogos que você acabou de fazer, perguntas no idioma que você estiver estudando, para você mesmo responder. Você pode fazer isso e imprimir, você pode fazer isso simplesmente no celular, no computador. A ideia é você fazer isso num dia e depois responder essas perguntas poucos dias depois, não é? Porque enquanto você lembra, é muito, muito fácil responder. E a ideia é que são perguntas que te levam a respostas que estão praticamente prontas no seu diálogo. Às vezes com pequena mudança, digamos que no texto ou no diálogo estão falando you, I, você e eu. Na pergunta vai vir em forma de he, ele, ou she, ela, que vai te obrigar a responder com ele e ela. Você não vai poder dizer eu ou você, porque a lógica é que você está falando sobre as duas pessoas que estavam conversando, né? Então, um tipo de exercício para se fazer para si mesmo são as perguntas. Muito excelente. Você já deve ter tido esse tipo de exercício, mas foi feito por alguém, né, para você. Tente fazer isso para si mesmo. Não funciona apenas com idiomas, funciona também com outras matérias, com conceitos principalmente, não é? Conceitos que estão explicados em parágrafos do seu material. E na hora de responder, tente não apenas copiar o que está escrito, tente reformular com suas palavras. Quanto mais natural sair assim, da sua mente, melhor é. Claro que você não pode, às vezes, dependendo do professor que você tem, se distanciar tanto das palavras, dos termos usados na definição do livro. Tem alguns que realmente, infelizmente, exigem praticamente você saber a definição exata que é dada no livro. Dependendo aí do que o professor exige, você vai adequar a sua resposta aqui para o seu exercício de perguntas. Outro exercício muito bom é ordenar a frase. Isso te ajuda nos idiomas, principalmente em línguas cuja ordem das palavras é muito diferente daquela que você encontra em português. Por exemplo, coreano ou japonês. Já dei exemplos aqui em outros vídeos sobre estudo de idiomas. E você pode colocar então a frase bagunçada e reordená-la. E a ideia é você pegar a frase do seu diálogo, do que você já estudou, porque aí você pode conferir. Porque não faz sentido você fazer um exercício e não ter como conferir a resposta. Se a cada vez que você fizer o exercício você ter que dar para alguém corrigir, será muito trabalhoso, né? Até porque nem todos têm acesso a um professor falante nativo que possa te corrigir, e a ideia é você fazer isso constantemente. Então, tenha a certeza de que você mesmo pode conferir se a sua resposta está correta ou errada, quanto você acertou, quanto você errou. Para isso, use o material linguístico apresentado no seu livro didático. Pega aquelas frases lá, aquelas mesminhas, né? E brinque com elas, faça uma bagunça, por exemplo, você reordenar a frase, né? Pode fazer com várias, né? Claro que você também pode fazer pequenas alterações, mudar de repente o tempo, o passado, mas quando você fizer alterações, tenha certeza de que está correta a sua alteração, para poder a frase que fica ordenada ficar quase como original, com uma pequena mudança de tempo, de repente, de pessoa que está na frase, pode mudar algum substantivo, a frase falava de dogs, pode colocar lá cat, bear, urso, anterior gato, por aí vai. Outro exercício bom para fazer para si mesmo é lacunas. Funciona tanto com texto como diálogo. Você pode tentar, não precisa copiar e escrever de novo, né? Você pode simplesmente fazer uma xerox se você tiver material impresso, ou fazer um print screen se estiver no computador, não é? E aí você vai apagar algumas palavras, né? Cuidado para não apagar demais, mas você pode tentar apagar aquelas que são novas para você, que você ainda precisa fixar e praticar, né? Não vale a pena se focar em vocabulário que você já sabe de qual é salteado. E a ideia, claro, não é ter muita lacuna, né? Não exagere nas lacunas, porque a ideia é você conseguir relembrar isso. E na hora de você resolver o exercício, você pode tentar ter dois tipos de atitude. Você pode fazer oralmente, não é? Você pode ver ali, e aí você vai ter que relembrar o diálogo, o texto. A ideia é fazer sem colar, não é? Sem você ficar olhando lá como é que foi no original. Outra opção é também de fazer isso por escrito, né? Bacana você fazer isso a lápis, como normalmente a gente faz com exercício, que você consegue corrigir se não sair corretamente, ou você pode simplesmente apagar depois de ter feito, para reutilizar e fazer mais vezes. Assim você precisa fazer o exercício a cada vez, né? Assim, também funciona com pergunta e resposta, também você pode colocar a resposta numa folha à parte. Assim você não tem que fazer de novo as perguntas, você ganha tempo, né? Você consegue deixar as perguntas em um lugar salvo, você pode responder elas a cada vez que quiser, para poder praticar de novo. E, esqueci de comentar, você pode responder também oralmente, não é obrigado a ser por escrito, né? Recomendo que no caso das respostas orais, seja para lacunas, seja para reordenar a frase, pode ser também oral, é bom você gravar.
porque você consegue registrar a sua resposta, ouvir e analisar se realmente saiu bem, se saiu mal. E mesmo que tiver saído bem, você guarda essa gravação para o futuro como fonte de motivação adicional. Outro exercício bom para você criar é encontre o erro. Você pode pegar as frases do seu diálogo, do seu texto do livro didático, até mesmo para outras matérias, tá? Não é só para idiomas. E você pode mudar alguma palavra, deixar a frase errada de propósito. Você pode tirar alguma letra, a conjugação de algum verbo você pode alterar. De repente estava lá escrito em alemão, er spricht, ele fala. No lugar de spricht, você coloca sprecht com E, não existe essa forma, apesar do verbo ser sprechen, falar, né? Ou lá em espanhol, né? Ella juega, blá, 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 né? E aí você troca lá o juega pro juego, ou no final, que não se refere a ella, se refere a yo, né? Yo juego, né? Que eu jogo. Então, não exagere, não coloque muitos erros numa frase. Recomendo um erro, no máximo dois, porque realmente é muito bom para poder você ficar consciente de como funciona a língua, como é que soa corretamente. O erro também pode ser na questão da ordem das palavras. Você pode colocar, fica semelhante ao reordenar, mas aqui a ideia é você botar um pequeno erro só, não é botar as palavras tudo embaralhadas, sem ordem, uma ordem que não faz sentido de reordenar. A ideia aqui é você causar um pequeno erro na frase, para poder você corrigir. Outro exercício muito bom para se fazer é de complete, né? Complete, não é, pode pensar por um momento que estava em inglês, complete, mas completar. Bom, para completar você pode fazer de várias formas. Eu vou citar aqui, digamos, 3 formas. Não é? A primeira forma é você escolher várias frases do seu diálogo, tira uma palavra de cada uma e põe as palavras numa caixinha em cima, né? É o famoso complete com as palavras definidas que você vai colocar. O segundo complete é você colocar as frases com a lacuna, né? Mas com a palavra dada entre parênteses. E a palavra dada entre parênteses, digamos que pode ser em português. Aí você junta o completar com o traduzir. Você tem que traduzir aquela palavra para poder encaixar na frase, né? E a terceira opção é a palavra que vem entre parênteses, já ser na língua que você estuda, mas digamos de outra forma. Por exemplo, se você estuda polonês, ou seja, húngaro, as palavras quando recebem uma ação, né? Quando, por exemplo, eu bebo água, a água recebe a minha ação, ela é bebida por mim, a palavra muda um pouquinho, né? A palavra que água, que é voda, vai virar voder, vodel, um E aparece no final. Aí você pode colocar entre parênteses voda, né? E aí você coloca a frase, por exemplo, né? Terapia, espacinho lá, e voda entre parênteses, que aí você vai ter que lembrar como é que fica a forma dela. Não vai ser terapia voda, terapia voder. Esse aparece no final. Então, é a forma de você treinar a conjugação do verbo do substantivo. O substantivo se chama declinação. Quando ele se conjuga, o termo mesmo correto é declinação. Quando ele muda a forma, de acordo com a função na frase. Então, é uma forma de você treinar isso. Outra pode ser você treinar o plural, por exemplo, né? Você coloca lá uma frase e aí bota em parênteses a palavra, digamos, em alemão, Baum, que é árvore, Baum. Como é que fica no plural? Vai ser Bäume, Bäume, né? Escrito Baum, com trema em cima do A e um E no final. Mas aí você vai botar uma frase no plural que vai te obrigar a tentar relembrar como é que era isso no plural, né? Um outro exemplo, entendeu? Outra forma de fazer com esse complete ainda é você tentar treinar o gênero, né? Você coloca lá, isso não funciona em cada idioma, digamos, por exemplo, em espanhol, né? O gênero, bom, se bem que o gênero não é complicado, é igual no português, é um O e um A, né? Podia pensar, de repente, em alemão, treinar o gênero do substantivo. Bom, você pode tentar pensar numa forma de fazer o exercício de completar interessante, mas é isso que eu queria falar por hoje. Espero que tenha sido interessante a ideia de criar exercício para si mesmo. Coloque isso em prática, compartilhe comigo sua experiência, o que você achou, como é que você se saiu. Se você tiver alguma ideia que eu não citei aqui, mencionei também. Essas ideias não tiraram da minha cabeça. A Vera Birkenbill no livro Como Aprender Mais Rápido comenta isso. Então, muito obrigado, Greta Garela. Dê o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e até a próxima. Até lá.